Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal do Maromba React, trazer mais um react pra vocês, tá? Hoje eu vim trazer um vídeo mais voltado para Baki, certo? Vou trazer uma série de vídeos mais voltados para Baki, né? Que são as lutas do mangá e tal. Fiquei muito interessado, cara, na história de Baki, então eu quero trazer um react pra ver o que vai, como que vai ser a sequência dessas lutas. Então, eu decidi começar com as sequências de lutas do Yujiro, certo? Pra ver como ele que acontece, porque ele é tão foda e tal. E o pessoal fala que as lutas do mangá são muito melhores que as lutas do anime, né? Então, quero ver também são mais surpreendentes, né? Então, fiquei um pouco curioso e vim trazer minha reação pra vocês pra ver como é que vai ser, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro react. Ah, o canal da Sociedade Z, tá? Já vou me inscrever aqui, porque o cara manda bem demais. Os resumos que o cara faz é muito top, tá ligado? Eu vou deixar o like também, deixa o like no vídeo do cara, tá? E se puder, pessoal, se inscreve no meu canal, dá um like no vídeo, vai me ajudar bastante. Me ajuda a chegar aos 1000 inscritos, beleza? Bom, é isso, sem mais enrolação, bora pro react. A luta de Doppo contra Yujiro Hama é uma das lutas mais importantes da obra. Ela simboliza o fim do auge do maior karateka de todos os tempos, desafiando um ser que no passado havia ferido seu orgulho e o tratado como um qualquer. Tudo porque ele se intitulava a criatura mais forte do mundo. Aquele cara havia expulsado os Estados Unidos do Vietnã com apenas os seus punhos. Porém, naquele dia, Orochidopo buscava tomar o título de criatura mais forte do mundo. Na manhã do combate, ele acordava e tomava banho de balde. Sua esposa observava e compreendia que seu marido estava preparado para aquele confronto. O narrador começava a contar que Orochidopo completou 55 anos de idade. Sua força, velocidade, energia e técnica estavam no seu auge. Porém, esse seria o último ano que ele poderia se orgulhar de tal proeza física. Sua esposa ia até ele e elogiava sua aparência. O mestre ficava envergonhado e perguntava: "Você acha que eu vou perder essa batalha?" Sua esposa sorria e dizia: "Ninguém pode derrotar Orochi, o devorador de homens." Um tempo se passava e Doppo era buscado por um aluno. Sua esposa se despedia preocupada, afinal, ele estava caminhando para a maior calamidade do planeta. No Tokyo Domo, Yujiro dormia bem calmamente e Stridon pensava: "Ogro, você lutou comigo nas guerras ao redor do mundo, Chipre, Moçambique, Camboja, Afeganistão. Você era um só com seu corpo, usando ele como uma arma nessas guerras. Era como se uma besta estivesse solta em meio ao campo de batalha. E com suas ambições, você ganhou a alcunha de um ogro. E hoje à noite, nessa luta, eles irão entender o motivo de você ser chamado de ogro. Talvez, depois disso, esse artista marcial que quer enfrentá-lo entenda os limites de sua força." Stridon começava a observar e era como se um leão dormisse naquela sala. Paralelo a isso, o Mestre Doppo já havia chegado no evento. Ele ajeitava seu kimono e estava pronto. Na arena, o apresentador vibrava com a plateia. Ele dizia que naquela noite ocorreria um evento especial. O Korakuen iria sediar 2 espetáculos. O primeiro seria o ogro Yujiro Hama contra o deus do karatê Orochidopo, e a última luta seria Baki Hama contra o gênio Dr. Kureha Shinogi. E sem muita enrolação, aquele evento começava. Doppo era chamado, enquanto entrava e era anunciado, Baki olhava para o mestre e notava-se que ele estava preparado. Ele cumprimentava o campeão e passava. O maior karateka do mundo entrava no solo sagrado para o mundo das lutas. O apresentador questionava: será que ele é tão forte quanto dizem? O mestre sorria, sentia o ambiente e adorava. Porém, de repente, uma mureta de madeira saía voando e caía no meio da arena. O ogro nem esperava ser chamado para lutar. Nessa hora, Stridon chamava o ogro e dizia que se ele quisesse tirar a camisa, ele poderia dar para ele segurar.
o ogro topava e nessa hora o mestre Dopo sorria. Uma brecha havia sido dada, então ele iria aproveitar. Ele saltava e Yujiro começava a ser estrangulado. O juiz perguntava o que deveria ser feito, afinal o mestre atacou antes da luta começar. Tokugawa sorria e pedia para ele apenas continuar. Ali era o Tokyo Dome, não um evento esportista. O tambor soava e a luta continuava dali mesmo. O estrangulamento era perfeito. Os alunos do Shinshinkai diziam: mas o que está acontecendo aqui? O nosso dojo deveria ensinar as crianças sobre a moral e os bons costumes. Por que o mestre está fazendo isso? Motobi dizia que numa luta de verdade, esse papo de regras e justiça, isso não existia. Aquilo não era um esporte, e sim uma luta real. Na luta, o mestre provocava: e aí, ogro, ficou surpreso? Esse é o estilo do Karate Orochi. Mas eu admito, você está segurando mais de 100 quilos em suas pernas, enquanto é estrangulado por mim. Permita-me elogiá-lo. E ao falar isso, o ogro disparava e começava a subir as arquibancadas. Ele saltava e do céu eles começavam a despencar. Quando eles chegavam próximo ao solo, o ogro erguia sua mão e mandava uma cotovelada, junto da colisão com o solo. Porém, Dopo não estava mais lá. Da poeira, um chute chegava, o ogro bloqueava e era arrastado para longe. E num instante, o mestre estava na sua cara, carregando outro chute. Ele atacava, porém novamente o ogro bloqueava. Ele o girava, o mestre era arremessado para longe e as pessoas diziam que aquele feito era algo absurdo. Como assim aquele cara jogava um homem forte de 100 quilos como se fosse uma bolinha? O que estava acontecendo ali? Porém, o mestre girava no ar, se reposicionava e voltava atacando. O chute explodia na guarda do ogro e a torcida começava a enlouquecer. O mestre parava em guarda e Yujiro começava a sorrir. Ele baixava suas mãos e dizia: isso foi incrível, com toda a certeza, essa é a melhor noite de todas. Nessa hora, Motobi se assustava. Os alunos do dojo do Dopo diziam por que ele parou de fazer guarda. Desse jeito, ele vai se ferrar. Motobi gritava para Dopo fugir de lá imediatamente. Diferente dos outros, Motobi entendia que aquela situação era perigosa, porém o mestre pedia para ele fazer silêncio e se acalmar. Ele sabia que o ogro não estava andando sem guarda na sua frente. Aquilo ali não era uma movimentação normal. Ele sabia muito bem disso. Porém, ele não iria recuar. Esse era o estilo do seu karatê. O ogro ouvia aquelas palavras caminhando até que ele parava na frente do mestre. Dentro de seu alcance, Dopo atacava. Porém, o ogro saía do golpe, puxava o mestre pela gola de seu kimono e com o cotovelo ele acertava o rosto. Com seu joelho, as costas eram alvejadas. O mestre era solto e caía ferido no solo. Ele sangrava e as pessoas se perguntavam o que aconteceu ali, como tudo mudou de repente. Motobi explicava que aquele estilo era o Udonji, ou melhor, o Dunji, uma arte marcial secreta passada aos primogênitos da família real Rikyu. Tal técnica tinha como a principal arma a caminhada. Tal andar era tido como invencível. Nela, a postura central do corpo ficava alinhada, sem oscilações. Assim, não existia aberturas. Inimigos que atacavam descuidadamente eram obliterados. E preocupado, o Motobi continuava: eu fiquei sabendo que o ogro dominou todas as artes marciais existentes no mundo. Mas será possível que ele conhece até mesmo os segredos da família real? Os alunos do Shinshinkai ficavam abismados. Eles não sabiam que existia alguém além de Dopo. Enquanto isso, o mestre começava a se levantar. Ele sangrava, mas ainda assim estava animado. Ele dizia: isso foi interessante, eu admito. Sempre tive a curiosidade de experimentar a técnica secreta da família real. O ogro dava risada e falava: se você acha que aguenta, eu posso te mostrar muito mais disso.
Doppo falava que não precisava, uma vez já bastava. Ele fazia a guarda e Motobi se impressionava com aquela postura do mestre. E o ogro continuava avançando. Esferas mostravam seus raios de alcance. Aquele estilo do mestre era o Seijuken, a zona de domínio. O ogro entrava no território inimigo e chegava perto, porém o mestre não atacava, ele não se afobava. Yujiro percebia a qualidade do mestre em não ficar tentado a atacá-lo, mesmo quando ele invadiu o seu espaço. O ogro dizia: "Este é o grande Orochi." O ogro atacava, mas era respondido com um soco no peito. O soco do mestre Doppo explode o aço, mata tigres. Então, a criatura mais forte do mundo experimentava tal soco em cheio. O ogro atacava novamente e outro soco acertava antes. E assim se repetia. 5 golpes explodiam no ogro. Motobi dizia que com aqueles golpes, as costelas de Yujiro deveriam estar destruídas. E finalmente a criatura mais forte da Terra se curvava. Motobi explicava que com o Udonde você não mostra nenhuma abertura e deixa o inimigo atacar, e nessa hora você golpeia de um ponto cego. Tal técnica permite encontrar uma brecha quando se está numa zona de perigo. Já Doppo usou outra técnica, a posição Maebo, como resposta. Tal forma seria como um muro de ferro contra o estilo do ogro. Atacar no seu raio era cair numa armadilha, porém a brutalidade do ogro ignorava tal situação, mesmo sabendo o que iria acontecer. Ele atacava involuntariamente, como um predador que vê a sua presa, e Doppo estava preparado, esperando ansiosamente por um adversário tão forte. E para piorar, Yujiro Hama havia levado 5 disparos que saíram como tiros, e tudo isso bem no meio do tronco. Na luta, Doppo dizia: "Fique em pé, Hama." Dizem por aí que mesmo o coice de uma zebra em grandes felinos é capaz de causar uma dor incomparável, mas eu sei melhor do que ninguém que você não tomou dano nenhum de todos os meus golpes. Você tá fingindo esse tempo todo. E nessa hora, o ogro começava a gargalhar. A arena gelava. Como assim não havia acontecido nada? E nessa hora, Yujiro explicava: "Eu já pulei de penhascos com centenas de metros de altura. Um único erro meu significava a morte instantânea, mas a habilidade que eu adquiri quando meu corpo tombava nas pedras foi algo incrível. Fora a resistência anormal. E é como você disse anteriormente, essa luta é como uma briga de um leão contra uma zebra. Mas eu te digo, Doppo, eu não tenho só essa resistência anormal. Está na hora de você experimentar os golpes da fera que destrói ursos polares." Doppo se preparava e o ogro avançava. Uma sequência vindo de inúmeros ângulos acontecia. Motobi olhava aquela situação e dizia que Yujiro não era humano. Hanada, que estava do seu lado, dizia que não conseguia acompanhar as velocidades dos golpes que eram disparados. E tudo que o mestre poderia fazer era se fechar. Cada golpe explodia na sua guarda numa potência absurda, até que o seu corpo começava a ceder. Ele ia para trás e se apoiava na mureta. Motobi dizia que os golpes do ogro cortavam como uma espada, então mesmo Orochidopo bloqueando, ele não iria sair ileso. E naquele momento, o inesperado começava a acontecer. O mestre olhava. Os olhos do mestre eram como os de um camaleão. Ele se mostrava estranho. O que era aquilo? Cara, que O loucura. ogro gostava e atacava. Porém, tudo era defendido agora. Motobi explicava que possivelmente aquele era o Sangan. Nos tempos antigos, em um lugar conhecido como a capital do karatê, monges usavam essa arte indiana como autodefesa. Assim, eles eram capazes de olhar para todas as direções e repelir as flechas lançadas de todos os cantos. Tal técnica era lendária. Ela foi criada ao observarem um camaleão. Porém, para controlar os movimentos de seus globos oculares, você precisa ter um controle perfeito dos tendões dos seus olhos. Teoricamente é possível, mas na prática é outra história. Mas para Orochidopo, tal técnica havia sido dominada.
E o mestre perguntava, qual é o problema, ogro? Por que parou seus ataques? Yujiro dizia que não esperava um velho usando o lendário Sangan. Porém, ainda assim, tal técnica, por melhor que seja, ainda era humana. Ele atacava e Doppo bloqueava. De repente, o pulso do ogro estava cortado e tudo lançado por Yujiro havia sido bloqueado. Doppo provocava. Aquilo também não funcionou, senhor ogro. Não subestime as técnicas humanas. O karatê é uma forma de combate aperfeiçoada por humanos durante 500 anos. E agora você vai experimentar isso. A cena cortava para Baki, chegando no meio da multidão para ver aquela luta. E nessa hora, Yujiro estava sendo jogado de costas na mureta. A criatura mais forte do mundo estava sendo pressionada. E Yujiro pensava, espera aí, por que eu não consegui me esquivar disso? Doppo dizia, eu aprimorei meus golpes todos os dias por 50 anos. Nem mesmo os reflexos de uma fera podem acompanhar. Por isso, observe, o mestre atacava e Yujiro era acertado. Ao se virar, ele via Baki assistindo ele ser pressionado. As pessoas notavam que o campeão da arena estava lá. Yujiro se sentia humilhado e como resposta para tal humilhação, o ogro decidia ficar sério. Sua camisa rasgava e nessa hora a cena cortava para um restaurante. Lá um homem dizia que já foi campeão olímpico, ele foi campeão 10 vezes seguidas. As pessoas contavam por aí diversas histórias sobre a sua aposentadoria, mas a grande verdade é que o judô era sua vida. Ele não abandonaria seu esporte por motivos banais. O que aconteceu foi que numa manhã após as Olimpíadas, um homem como uma sombra, liberando todo o seu instinto, apareceu na sua frente. Ele foi surpreendido, estapeado por mãos vindas do nada. Naquela situação, obviamente ele apelou para usar o seu judô, porém ele se enganou. Aquilo era uma situação real, não era um esporte. Assim ele foi jogado no chão com muita facilidade. Ele não sabia o que iria acontecer naquele momento tão traumático. Tal ser tinha vantagem sobre a sua vida, e após esse ocorrido, ele perdeu as contas de quantas vezes ele sentiu as costas daquele homem chegar até ele. Ele contava que viu perfeitamente. As costas daquele homem eram definidas, mas a verdade era como se um demônio estivesse sorrindo para ele. Após ver isso, mesmo ele, que esteve no topo do mundo, se vangloriando por ser o melhor lutador, após aquela situação, ele decidiu abandonar tal vida. Agora ele se dedicaria ao seu restaurante. Seu objetivo era preparar os melhores pratos do Japão. A cena voltava para o Tokyo Dome e lá estava, às costas do ogro. O mestre avançava, Yujiro se virava sorrindo e uma sequência começava a ser disparada. Os chutes acertavam o rosto, o estômago, o soco lançado acertava perfeitamente. Porém, tudo o que acontecia era que o nariz do ogro sangrava levemente e seu lábio escorria um pouco de sangue, mas ainda assim ele sorria. De repente, o dedo de Doppo era quebrado. Em seguida, ele era lançado para longe. O mestre levantava com dor e colocava seu dedo no lugar. E nessa hora, Yujiro pensava: Orochi Doppo, você é demais. Eu treinei tanto e mesmo com o dedo quebrado, você já o consertou. Eu admito, você tem meu respeito. Agora, minha verdadeira face, que já matou inúmeros, irá aparecer. Irei te mostrar isso como recompensa. Ele pedia para Baki observar bem e se lembrar do que iria acontecer ali. A Demon Back era ativada, a verdadeira forma do ogro. O narrador contava que sua carne cresceu de repente de forma anormal. Era como se uma rocha estivesse naquelas costas. A sua construção muscular era como a face de um demônio. Stridon via aquilo e dizia: que Deus tenha piedade de você, Orochi Doppo. O mestre não conseguia entender nada, ele não falava nada. A arena lotada ficava em silêncio, até mesmo Baki. Aquela foi a primeira vez que ele viu tal coisa. Stridon colocava a mão no ombro do campeão e dizia que ele estava quase chorando ali, pois finalmente ele viu a verdadeira face do seu pai.
Stridon contava que no passado, nos campos de batalha, Yujiro foi chamado por muitos nomes. Ele encarou assassinos treinados e armados, mesmo sem usar armas ou facas. Para driblar a desvantagem, ele transformou seu corpo numa arma, naquela época muito difícil. Tal cenário, armas contra punhos, seria aterrorizante, porém ainda assim, Yujiro Hama se acostumou. Na verdade, era diferente, ele se satisfazia com tal cenário. Suas técnicas aprimoradas para a autodefesa se tornaram totalmente armas voltadas para a batalha. E foi aí que o demônio apareceu em suas costas. Ele dizia para Baki que o uso de seus músculos para o combate, quando extremamente treinados, irão alcançar uma rigidez incrível. Porém, o caso de Yujiro eram diferentes, não eram músculos criados com treinos de musculação, ali era resultados de um constante refinamento. A cena voltava para o ogro, ele avançava e um golpe acontecia. Ao defender, um pedaço do braço de Doppo era arrancado num único golpe. Em seguida, uma sequência chegava. Cada golpe arrancava pedaços. O mestre colapsava de dor e Yujiro sorria. Baki notava que bloquear não iria adiantar. A aura do ogro começava a deformar o ambiente e Stridon alertava o campeão. Não importa o quão rica seja a história do karatê, ele foi criado para ser usado contra humanos. Quando Yujiro fica sério, ele já não pode mais ser considerado um mero humano. Nesta hora, Doppo compreendia que o seu karatê não teria efeito. Na plateia, Suedo enlouquecia. Como assim o karatê não vai funcionar? Ele entrava na arena e atacava o ogro. Ele exclamava antes de seu ataque: o karatê não vai perder aqui. Mas nessa hora, ele estava sendo acertado. Ele voava para longe com um mero toque. Porém, tal brecha era o suficiente para o mestre atacar. Ele preparava uma técnica antiga, vinda em segredo da Finlândia. Ele puxava seus braços e investia. Suas mãos agora buscavam matar a criatura mais forte. Porém, sorrindo, como num raio de luz, um ataque acontecia nos ouvidos do mestre. Os reflexos de um demônio havia superado o karatê, refinado diariamente por 50 anos. Baki se chocava. A cena cortava para a esposa do mestre, que tinha uma sensação estranha. Na arena, o sangue saía pelo ouvido do mestre. A consciência de Doppo sumia e ele começava a cair. Ele batia no chão e as costas do demônio voltavam ao normal. Elas diminuíam consideravelmente. Os olhos de Tokugawa se enchiam de lágrimas e ele pensava: eu me arrependo de ter feito isso, eu não deveria ter organizado essa luta. Enquanto o ogro saía, o inesperado começava a acontecer. Doppo estava se levantando, a sua aura estava saindo, ele se levantava e seus ferimentos nos era contado. Fraturas total, um dedo mindinho, 2 no antebraço direito, uma no esquerdo, uma na costela esquerda e uma fratura na mandíbula. Fraturas parciais, uma no antebraço direito, 2 no braço direito. Fêmures esquerdo e direito, um de cada lado. 8 lacerações, 26 contusões. Fora isso, ele tinha uma hemorragia cerebral e hemorragia nos tímpanos. E o Yujiro via aquilo e pensava: mano, então você ainda vai me deixar continuar te atacando? O mestre avançava e Baki gritava para parar. O ogro sorria e agradecia. O rosto de Doppo era acertado, o seu olho segurado e golpeado. E agora, um olho já não pertencia mais ao mestre. Doppo se contorcia com dor, mas ainda assim em guarda. O ogro se preparava e a Demon Back voltava. Ele erguia a mão e pensava: não esperava usar isso essa noite. Ele puxava seu corpo carregando o golpe e se mexia numa velocidade absurda. Ele desaparecia. As pessoas se perguntavam: cadê ele? Yujiro sumiu? Num instante, um passo acontecia e o mestre Doppo o aguardava sorrindo. Nessa hora,
Um soco chegava no seu peito, o coração era o alvo, os sinais vitais de seu coração paravam, todos se chocavam com aquela situação. Stridon dizia pra Bak que os músculos do ogro foram dados pelo próprio Satã, um corpo feito pra matar e destruir. Sua técnica, velocidade, timing e força destrutiva, tudo estava além da compreensão humana, ou seja, ninguém na Terra poderia parar Yujiro Hama. O ogro recolhia seu punho, olhava ao mestre e se virava. A consciência de Doppo já não existia mais. O ogro começava a sair da arena e o juiz entrava na sua frente. Ele dizia que abandonar a luta resultaria numa desistência. Yujiro encarava e dizia que ele já estava morto. Orochidopo havia morrido em pé naquela noite. O choque da arena era nítido. Eles presenciaram um demônio caçando naquela noite. Tokugawa entrava desesperado e chorava nos pés do mestre. O juiz erguia a mão e agora eles tinham um vencedor. Tokugawa gritava com seus funcionários para eles levarem o deus da guerra imediatamente para a sala médica, e assim era feito. Lá, o médico dizia que seu pulso havia parado, era impossível trazê-lo de volta. Porém, ele ainda assim tentava. Ele pegava um desfibrilador e usava no mestre, porém era inútil. Enquanto isso, a luta de Bak começava a se aproximar do horário. O campeão era chamado, porém ele não conseguia parar de tremer, preocupado com a situação. Motobi olhava o estado de Bak e dizia: "Campeão, o que está acontecendo aqui? Você não para de tremer. Pelo jeito, você já não é mais o mesmo. O que aconteceu lá foi um combate de vida ou morte. Bak deveria estar preparado para tal cenário." E nesta hora, alguém pedia licença. Ele soube que um ser humano havia sido quebrado naquele dia. Era Kureha, o oponente de Bak. Ele pedia para dar uma olhada no mestre. O doutor do Tokyo Domo, que cuidava de Doppo, conhecia quem era, e Kureha dizia: "Doutor, então o senhor me conhece, eu gostaria de cuidar de seu paciente." O doutor dizia que nenhum médico teria ajuda de Kureha. O que acontecia ali era uma situação totalmente atípica. Kureha ia até o corpo do mestre, erguia suas mãos e alguns pontos começavam a ser tocados. Ele pedia agulhas para a enfermeira e dizia que daria uma palestra para os lutadores ali. O tema seria o corpo humano. Ele pegava a agulha e dizia: "Existem razões para tudo, incluindo o corpo humano. Conhecer essas razões já facilita as coisas. Se você souber disso, é possível reviver um corpo, mas ao mesmo tempo você pode destruí-lo. Mas é possível reviver um corpo que já foi destruído. Na verdade, nem é tão difícil assim." Ele abria as mãos e dizia: "Anestesia completa." Ele erguia o mestre e seus pontos começavam a ser tocados. Ele pedia para todo mundo dar um passo para trás. Kureha enfiava a mão no tórax de Doppo e com a sua mão no coração do mestre, ele continuava a dizer: "Se você for completamente familiarizado com o corpo humano, você pode controlar o coração sem machucar sua pele, e tudo isso sem muita dificuldade." O doutor do Tokyo Domo compreendia que o coração estava sendo massageado e Kureha continuava. De pouco a pouco, até que os sinais inexistentes que nos era mostrado, de pouco a pouco, leves sinais começavam a existir. O corpo desfalecido do mestre nos era mostrado, até que de repente ele acordava. Kureha soltava e dizia: "Eu o revivi, agora ele pode respirar por conta própria. O resto é com você, doutor." Ele olhava para Bak e para os outros lutadores e dizia: "Parece que isso deixou vocês um pouco confusos, esse papo sobre a vida e a morte. Porém, saibam que para nós, médicos, tais situações acontecem diariamente." Ele olhava para Bak e dizia: "Não precisa ficar mais preocupado. Fora isso, você não me parece muito bem, campeão. É a sua primeira vez vendo a vida e a morte?" Ele esticava sua mão e segurava o rosto do campeão. Ele dizia: "O choque de ver a morte de um amigo colocou seus órgãos circulatórios em um pequeno estado de pânico. Mas será que você está bem?
porque você está prestes a lutar com o corpo mais bem construído da história. Ele batia nas costas de Baki e dizia: vamos lutar de forma justa. Ele saía e continuava. O que aconteceu aqui e agora foi uma palestra sobre o renascimento. A próxima será sobre a destruição. Eu espero que vocês prestem atenção. Em choque, Baki se dava conta que ele não poderia vencer Kureha. E galera, esse próximo vídeo já está sendo feito. Então ativem o sininho para não perder quando sair. Deixem o like para ajudar o canal. Se inscrevam aí porque eu já vou indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Cara, tipo, como é mais antigo, teve algumas coisas assim, mais pé no chão, mais devagar, tá ligado? Mas, cara reviveu o cara, velho, do nada, mano. Que loucura, tipo. Sério, é muito surreal, não entra na cabeça, cara. Coisa de louco, sério, sem condição, de verdade. Bom, pessoal, essa foi a reação. Espero que tenham gostado. Caso gostou, me segue aí no YouTube, tá? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, beleza? Me ajuda a chegar a uns 1.000 inscritos, isso vai me ajudar demais, cara. Demais, demais mesmo. Vocês não fazem ideia, beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, tamo junto. Falou, até mais.